Oi, eu sou o Leonardo Félix, do Guia do Investidor Iniciante, e hoje eu vim contar para vocês a melhor técnica para se utilizar num orçamento. A dica que eu vou dar aqui é uma forma de categorizar os seus gastos, os gastos do seu orçamento, os gastos que você faz no mês a mês, para que você entenda melhor os seus gastos e pare de gastar dinheiro com besteiras. Para mim, esse é o maior pulo do gato que existe em questão de orçamento. E por que ela é tão importante? Porque quanto mais você conhece as suas despesas, quanto melhor é o seu conhecimento das suas despesas, de para onde está indo o seu dinheiro e por que o seu dinheiro está indo para esses gastos, melhor é o seu entendimento e melhor você consegue gerenciar o seu orçamento, fazendo assim então que o seu dinheiro vai para os lugares corretos, ou que pelo menos você tome melhores decisões em relação ao seu dinheiro. Então, quais são esses três grandes grupos? Como funcionam esses três grandes grupos? Como é essa divisão que eu faço? O primeiro grupo eu chamo de G1, grupo 1. No grupo 1 é onde estarão todas as suas despesas vitais, todas as suas despesas fixas, tudo que você precisa de fato para sobreviver todos os meses. Por exemplo, no grupo 1 vai entrar aluguel, o condomínio, as suas contas de luz, água e principalmente, tem que estar no grupo 1, todos os seus financiamentos e todas as suas dívidas com o banco. O grupo 1 é o grupo onde, caso mesmo você perca o emprego, não importa o que aconteça, você precisa pagar aquelas contas. Inclusive, para o grupo 1 eu costumo fazer o seguinte exercício. Se porventura eu perdesse totalmente a minha renda, quais seriam as despesas que eu não cortaria de jeito algum, que eu precisaria para conseguir sobreviver? Este é seu grupo 1. O grupo 2, que eu chamo de G2, é o grupo que tem despesas que são variáveis, você consegue cortar a qualquer momento, são despesas que, apesar de algumas pessoas julgarem como supérfluas, são despesas muito importantes, são despesas que te trazem qualidade de vida, são despesas que têm a ver com você. Eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, sou um amante de café, e uma despesa que eu tenho todos os meses é uma despesa com café Nespresso. Para muitas pessoas, o café Nespresso é um supérfluo, é até um exagero. Mas para mim, que sou amante de café e gosto muito desse café, seria a despesa que eu seria mais resiliente para cortar. É uma despesa que eu quero ter. Aqui no grupo 2 também é importante ter todas as despesas, todos os investimentos que você faz em desenvolvimento pessoal, estudo, faculdade, pós-graduação, cursos em gerais e certificações. No grupo 2 é o grupo que você vai evitar ao máximo cortar caso você tenha uma crise financeira. Obviamente, menos importante do que o grupo 1. No grupo 2 também tem que estar listadas todas as suas reservas e provisões. Mas, Léo, que raio é uma provisão? Que raio é uma reserva? Imagine aquelas contas que não vêm todos os meses. Imagine aquelas contas que são valores altos, por exemplo, o seu IPTU, o seu IPVA ou o seguro do carro. Essas contas, elas vêm uma vez única no ano, mas são contas muito caras. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que você possa fazer uma pequena reserva mensalmente, que você pega o valor total dessa despesa, divida por 12, ou seja, transforme ela num valor mensalizado, e então você coloque no seu grupo 2 como uma despesa que vem todos os meses. Então o que você vai fazer? Por exemplo, como se o seguro do seu carro fosse R$2.000. Se você pegar R$2.000 e mensalizar ele, ou seja, pegar o valor total e dividir por 12, você vai ter aí R$167 por mês que vai entrar no seu orçamento como se fosse uma conta, como se fosse uma despesa, e que estará no seu grupo 2. Sempre que você fizer seu orçamento, no seu grupo 2, vai entrar essas reservas e provisões. Reserva e provisão nada mais é do que a mensalização dessas despesas grandes que você paga uma vez única no ano. Então, quando você mensaliza essas despesas, o que você está fazendo é economizando mês a mês um pouquinho, para quando essa despesa chegar, você poder pagá-la à vista e até algumas vezes com um maior desconto. Veja que no final do seu mês, esse dinheiro não saiu da sua conta, ele vai ficar lá no final da sua conta, e a nossa terceira categoria de gasto é o grupo 3. No grupo 3, nós teremos todos os gastos que são supérfluos. Todos os gastos que, se aparecer algum imprevisto financeiro, qualquer pequena crise, por exemplo, o carro quebrou, alguém ficou doente, vai ter que comprar um remédio e vai sobrar menos dinheiro, é aquele tipo de gasto que você, na hora, cortaria. É aquele tipo de gasto que é extremamente supérfluo. Uma pizza na sexta-noite, um rodízio japonês, ou até mesmo uma capinha nova de celular. É aquele tipo de gasto que é extremamente supérfluo, que te traz um prazer, que te traz um pouco mais de qualidade de vida, mas e caso o seu orçamento apertasse um pouco, ou você tivesse uma receita um pouco menor naquele mês, seria o primeiro gasto que você cortaria. Este é seu grupo 3. Então, essas são as três dicas que eu dou, essas são as três categorias que eu divido meus gastos. E por que ele é tão esclarecedor? Tão esclarecedor porque toda vez que você começa a analisar o que é um gasto supérfluo e não supérfluo, o que está no grupo 2 e no grupo 3, você começa a perceber que no grupo 3 tem muitos gastos que você pode simplesmente eliminar ou simplesmente reduzir. E essas reduções que você faz no grupo 3 é o que vão te permitir investir mais seu dinheiro, é o que vai permitir você fazer uma poupança, uma reserva de dinheiro cada vez maior. Isso te permite selecionar alguns gastos para que você possa cortar ou reduzir. Isso permite você entender o seu padrão de gasto, entender o seu comportamento financeiro para que você possa gerenciar ele de uma forma melhor. Após dividir os seus gastos nessas três categorias, eu oriento você a fazer um exercício muito interessante.
Faça uma lista de todos os seus gastos. Ao lado, coloque o grupo que ele está. Por exemplo, grupo 1, grupo 2 ou grupo 3. G1, G2 ou G3. E ao lado, coloque o porquê ele está nesse grupo. Coloque um porquê, coloque um motivo dele estar nesse grupo. Por exemplo, no grupo 2 para mim está Nespresso, porque Nespresso, tomar um café, me traz uma boa qualidade de vida, me acalma, é uma coisa que está muito relacionada com o que eu sou, com o que eu gosto de fazer. Para mim, tomar um café é uma experiência, é um momento que me tranquiliza. Por exemplo, comer uma pizza na sexta-feira à noite está no meu grupo 3. Porque apesar de ser uma coisa que eu gosto de fazer e é uma coisa até interessante, é uma coisa que se porventura eu não conseguir fazer, é um gasto que se porventura eu não puder ter, eu corto numa boa, sem ter grande estresse. Por isso é legal você fazer esse exercício. Sempre colocar ao lado do gasto, ao lado do grupo, o porquê ele está naquela categoria. Com o tempo, esses porquês vão começar a te incomodar. Você vai começar a perceber que alguns gastos do grupo 2 não são tão importantes para você assim. Ou vai perceber que alguns gastos do grupo 3 facilmente você poderia cortar. Esse exercício de colocar os porquês vai te ajudar demais a entender quais gastos você pode cortar e com o passar do tempo você vai ver que o seu perfil vai mudando. E o que estava no grupo 2 pode não estar mais, o que estava no grupo 1 pode não estar mais. Essas categorizações vão mudando e os porquês também. E isso vai te ajudar a entender o seu comportamento financeiro. Uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, aconteceu também com meus amigos que aplicaram essa técnica, que fizeram esse exercício com o passar do tempo, conforme você começa a poupar dinheiro, começa a investir dinheiro, começa a ver o retorno dos seus investimentos, você começa a ficar cada vez mais criterioso com os seus gastos. Cada vez mais o seu grupo 2 e 3 começa a ter porquês mais criteriosos e cada vez mais você começa a colocar mais coisas no grupo 3 e cortar mais coisas do seu orçamento. Veja, esse exercício, somado aos retornos financeiros que você tem quando começa a investir, somado a uma maior eficiência financeira, te leva a ter comportamentos de gastos melhores, te leva a cada vez mais cortar gastos que são supérfluos e que você começa a perceber que não te trazem uma qualidade de vida tão grande assim. E uma dica interessante que eu te dou sempre que você fizer o exercício anterior, liste os seus gastos na ordem de importância para você. Sempre do mais importante para o menos importante. Isso já ajuda automaticamente a você definir o que é grupo 1 e grupo 2. Outra dica que eu te dou conforme você vai fazendo esse exercício de categorizar seus gastos, comece a colocar metas para você. Por exemplo, você pode colocar uma meta para, a cada 3 meses, reduzir alguma conta em 10%. Por exemplo, a sua conta de telefone é de R$50. Você pode tentar reduzi-la em 10%, tentar reduzi-la para R$45. Ou você pode colocar a meta de, a cada 3 meses, você pode eliminar algum gasto do seu grupo 3. Essas metas são bacanas para que você tenha um orçamento cada vez mais enxuto e um orçamento cada vez mais saudável. Uma meta que eu coloquei para mim, por exemplo, foi reduzir 5% alguma das minhas contas a cada 3 meses. Isso logo no início. Com o passar do tempo, comecei a gostar desse exercício. E, por exemplo, teve anos que eu reduzia 10% alguma conta ou alguma despesa do meu orçamento todos os meses. Foi um dos anos que eu consegui enxugar mais o meu orçamento e consegui investir mais e fui ganhando cada vez mais corpo na minha carteira de investimento. Então esse tipo de meta, esse tipo de exercício te ajuda muito no médio e longo prazo a ter um orçamento mais saudável e de forma que ainda assim você tenha qualidade de vida. E a última dica que eu deixo para você sempre que o grupo 1, grupo 2 ou grupo 3 estourar o seu orçamento, ou seja, você esperava no grupo 1 gastar 50% do seu salário e você gastou 55%, crie um plano de ação para que você possa no próximo mês controlar um pouco melhor esse grupo. Uma técnica que eu uso, por exemplo, é colocar um lembrete no meu celular todos os dias nos próximos 30 dias pela manhã para me lembrar de não estourar o meu grupo 1, por exemplo. Sempre que eu coloco esse despertador para mim durante o mês, me faz todo dia lembrar que eu tenho que prestar um pouco mais de atenção nessa despesa em específico. Bom, então esse foi o grande pulo do gato, essa foi a técnica que mais me ajudou a ter uma saúde financeira, qualidade de vida e poder reduzir meu orçamento. Então, recapitulando, você vai dividir suas despesas e seus gastos em 3 grandes contas. Grupo 1 é tudo que é fixo e é vital para sua sobrevivência. Grupo 2 é uma despesa variável, mas que traz muita qualidade de vida, tem muito a ver com você, é uma despesa que você não gostaria de cortar por qualquer variação financeira. Também tem que estar dentro desse grupo tudo que você gasta com educação e também as suas reservas e provisões. E o grupo 3 é de fato o grupo dos supérfluos, é aquele dinheiro que você queima de fato, que você gasta só para ter mais uma qualidade de vida ou com algumas coisas que você deseja e que de fato estão dentro do seu orçamento. Bom, esses foram os 3 grupos, espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou dessa dica, eu peço que você dê um like aqui embaixo. Se você acha que alguém pode utilizar essa técnica de categorizar as despesas e ainda não conhece, se você acha que alguém pode ser beneficiado com essas dicas, eu peço que você compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo no comentário. Uma ótima semana, forte abraço e tchau!